A psicologia analítica, ela, como eu citei antes para vocês, a primeira definição do Jung para essa escola de psicologia foi psicologia complexa, justamente porque ela não é simples. Não adianta a gente querer transformá-la em algo simples, porque não vai colar. Essa psicologia, ela tem como base a presença de um eu, de uma consciência centrada, personificada na imagem de um eu, e um outro lado, que é o que a gente chama de inconsciente. Inconsciente porque não conhecemos, porque não temos a ciência sobre aquilo. É tudo que escapa desse eu e dessa consciência, a gente pode tipificar como algo inconsciente. O ego, que é um nome que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele agora, ele vai ser uma estrutura central dessa consciência. É como se ele fosse a personificação dessa consciência, do que nomina essa consciência. Então eu estou aqui sentado, conversando com vocês, eu sou o João, eu sei de onde eu vim, eu acho que eu sei para onde eu vou, né? Então, assim, essas autorreferências, elas são fundamento da nossa psique. Não dá para a gente achar que a gente vai viver sem isso. O eu, ele é muito importante para o nosso funcionamento. O ego, ele é fundamental para o nosso funcionamento. Só que o ego, ele é um zelador que às vezes acha que é o dono do prédio. Ele tem uma função incrível, ele faz com que as coisas funcionem, ele dá ordenamento para as coisas, ele é o que está à frente das experiências, é ele que vai muitas vezes ser uma parte importante na assimilação dessas experiências. Só que ele é só o zelador, ele não pode achar que ele vai mandar no prédio todo, porque tem muita gente morando ali. Isso não tira dele a importância. Ele continua sendo muito importante fazendo o que ele faz, sendo o gerente dessa história. Mas ele vai ter que estar ali também disponível para ver os interesses do resto do pessoal. Ele vai ter que estar ali se harmonizando, dialogando, quando possível, com esse pessoal que está ali dentro, né? Uma das principais funções do ego é uma adaptação à impermanência. O mundo, ele é um mundo que está mudando o tempo todo, né? E o ego, ele vai ter que estar ali se virando para poder lidar com essas mudanças que a vida traz. Ele traz isso como uma função. Ele tem que estar ali ajudando nesse processo de adaptação e de concordância com as coisas da vida. Às vezes ele tem dificuldades, e aí a gente sofre, né? Grande parte do nosso sofrimento é justamente por uma dificuldade de adaptação da vida que o ego imagina para si e da vida que temos para viver. E desse embate aí a gente dá uma penadinha, mas é ele que vai fazer esse processo, e é ele que vai ser o fronte ali na interação com uma realidade, não só exterior, mas também com os confrontos, com as dificuldades interiores. É ele que vai estar ali se pensando, se processando em diversos momentos. Dessa forma, a natureza do ego, ela é autorreferenciada. Ele enxerga do ponto de vista dele. Está errado? Não, ele está funcionando do jeito que é para funcionar. Só que ele tende, se ele é autorreferente, o que ele não reconhece em si, ele enxerga como outro. Como projeção, chega numa projeção, mas até nos conteúdos internos que ele não se identifica,
ele vai tender a enxergar aquilo como algo, nossa, eu estou sentindo um negócio estranho aqui em mim, como se o que eu sentisse não fosse eu também. Só que para o ego, como ele não está acostumado, ele não se identifica com aquilo que ele está sentindo, ele entende aquilo como um outro, mesmo nos processos internos, né? Esse eu também, apesar de autorreferenciado, ele está dentro de uma coletividade, né? Eu tenho que lidar com vocês. Eu tenho que lidar com o pessoal daqui da livraria, eu tenho que lidar com o mundo daqui de fora. Isso também vai virar uma função importante para o ego. Dele ser aquele que vai ter manejo para poder lidar com essa coletividade. E que, a partir disso, dessa coletividade, vai existir sempre uma moral vigente, né? Se eu nasço num determinado lugar, numa determinada condição de vida, né, eu vou ter uma moral que me rege. Esse ego vai ser um canal de adaptação a isso também, de ver como é que eu vou me inserir dentro desse contexto coletivo. Então ele vai falar de como nós lidamos com as ações práticas, com as ações políticas, sociais, relacionais, dentro desse meio de coletividade. E ele também vai ter que assumir papéis dentro dessa coletividade, né? Não dá para a gente só viver no mundo, a gente vai ter que interagir no mundo, a gente vai ter que assumir funções, a gente vai ter que ter responsabilidades. Esses papéis que ele vai funcionar, que ele vai ter para funcionar no coletivo, vão ajudar a formar um sistema psíquico dentro da nossa personalidade, que é o que o Jung nominou como personas. Persona ou personas. Personas porque são várias, mas são várias possibilidades, mas a gente pode reduzir isso só para um entendimento como a persona, tá? É o guarda-roupa da gente. São as roupas que nós vestimos para poder lidar com o mundo de fora, para poder lidar com as situações de fora. As personas, elas têm uma fundamentação bem franca com a consciência. Elas fazem parte, a gente consegue se identificar e se nominar nas nossas personas, nos papéis que a gente acaba desempenhando na vida, junto com o outro e tal. Então, assim, ela vai ter uma certa consonância com o ego. Geralmente as personas, elas não são tão diferentes do ego, mas elas são pedaços do ego hipertrofiados. Por exemplo, eu aqui estou fazendo um papel. Eu não sou assim o tempo todo. Ou procuro não ser. Mas eu estou aqui fazendo um papel de algo que é meu. Mas aí aqui, para estar aqui fazendo essa atuação, para performar para vocês, eu preciso ampliar um aspecto meu para ter alguma eficiência diante daquilo que eu estou me propondo a fazer. Isso aqui é uma persona. Isso aqui é eu construir uma forma de interação com o mundo de fora, usando algum aspecto que é meu, botando bastante energia, construindo, hipertrofiando para poder funcionar bem. Ou seja, isso é um aspecto que fica aparente da nossa personalidade. É a forma como eu quero ser visto por vocês hoje. Tá? Isso também me ajuda dentro daquele processo de adaptação do ego. De adaptação ao tempo, às circunstâncias, ao entorno, à comunidade. As personas nos ajudam dentro desses movimentos. Dentro dessa estruturação, elas vão funcionar, elas vão oferecer algo para o mundo de fora, né? E o mundo de fora vai restituir. Então eu fico feliz quando vocês vêm para cá. Isso para mim é uma gratificação, isso para mim é uma restituição. Se isso me traz uma restituição, se isso traz uma gratificação diante de uma função que eu estou desempenhando, eu vou querer desempenhar de novo. Então a persona ela vai tender a buscar uma reiteração diante daquilo que dá certo. Aí eu marco uma palestra e não vem ninguém. Na próxima eu vou querer fazer? Eu vou ter mais dificuldade para poder me dispor
a estar aqui para poder conversar com vocês. Voltamos um pouco para a ideia de positividade tóxica. Ela é fundamentada em quem? No eu. É isso? Ou seja, ela funciona muito bem dentro dessa dinâmica de consciência e principalmente de uma consciência egóica. Ela vai lidar com expectativas que ficam só na consciência? Ela vai lidar com expectativas que são anseios da alma, mas que não necessariamente pertencem só à consciência, aquilo que eu identifiquei. Elas vão tentar condicionar para que as coisas funcionem muito a partir do que o eu gosta, do que o eu se identifica, do que o eu valida, do que o eu acha interessante, do que dá recompensas e gratificações para esse eu. E assim sendo, ela vai voltar para aquela ideia de que tudo que não faz parte desse eu é um outro, e esse outro pode ser perigoso. Ele vai tentar conter esse eu. Nisso, a gente pode entrar num movimento que é um movimento perigoso, que é o que nós chamamos dentro da psicologia analítica de inflação egóica. De esse eu que tem bastante poder e que tem uma função ótima, né? Ele achar que ele tem mais poder do que de fato ele tem. Ele ficar numa busca meio que obstinada para ter ainda mais poder e negar todos os outros aspectos do inconsciente. Só que aí, o Jung fala pra gente, uma das 1000 analogias que ele faz sobre isso, é que a consciência é uma ilha no meio do oceano. Quem ganha? O oceano, né? O oceano é quem vai determinar como é que essa ilha vai funcionar, não vai ser a ilha que vai se autodeterminar, né? De um lado a gente vai ter essa inflação egóica e de um outro lado essa mesma positividade tóxica, ela pode assumir uma cara de deflação egóica. Ah, somos todos um. Ah, e nada disso importa. Ah, a gente está se trocando por coisas tão pequenas, né? Que quase sempre é uma arrogânciazinha metida besta, né? Metida a falsa modéstia de que a vida pode ser mais simples. De fato, o ego ele traz consigo uma tendência a ideais de perfeição. O problema é que não dá certo, não funciona. A persona ela também busca ser perfeita naquilo que ela se elege a fazer. Gente, eu estou aqui para fazer a melhor palestra que eu puder. Eu vou dar a melhor palestra do mundo? Não, eu vou dar a melhor palestra dentro do que as minhas condições me propiciam. Mas eu vou buscar fazer o melhor. A persona ela tende a querer performar da melhor maneira. Mas a vida não deixa. Né? Já teve casos aqui de eu vir fazer a palestra inteira, chegar no final e ver que o microfone não tinha funcionado. Coisas da vida, né? O Neumann, ele traz uma fala que eu acho que é significativa dentro de tudo isso que a gente está conversando, que ele fala que a negação do negativo, a sua exclusão vigorosa e sistemática, é um traço fundamental de uma velha ética. Que é essa velha ética de separar o que é bom do que é ruim. E é uma velha ética que funciona também dentro do nosso psiquismo. Ele fala isso num livro que é o Psicologia Profunda e Nova Ética, que é trazendo uma proposta diferente, né, para tudo isso. Como é que a gente consegue fazer essa negação do negativo? Em geral, nós temos 2 estratégias que ele ressalta. A primeira se chama supressão. Supressão é aquilo que a consciência tenta fazer, desligando conscientemente, sob um comando egóico,
todos os traços que ela acha que não são válidos, tudo aquilo que ela acha que não deve trazer um bom resultado. Isso dá trabalho, isso exige muita disciplina e isso serve a modelos. A gente faz isso quando? O tempo todo. Não dá para a gente ser do jeito que a gente queria ser. A gente tem que ir se adaptando e para poder se adaptar, muitas vezes a gente cala o que não pode falar, né? É a polidez. Mas essa polidez, psiquicamente, ela é uma supressão de afetos, de crenças, de forças que, de alguma forma, tentam se apresentar na nossa realidade, dentro da nossa dinâmica. Disso, a gente pode chegar a uma nova forma de lidar com de negar esse negativo, que é a repressão. A repressão é quando esses conteúdos, eles já nem ficam mais na consciência. Eles já são empurrados lá para o inconsciente. E ali, eles, nessa supressão ali da consciência, né, a consciência suprime, o inconsciente vai lá e puxa aquilo para dentro. O que acontece com as coisas quando elas chegam lá no inconsciente? Elas encontram amiguinhos, né? Outras forças que estão lá dentro do inconsciente também. Elas encontram emoções, afetos que também estão lá no inconsciente. E nisso, elas podem pegar essa amizade e se potencializarem. Rapaz, você não tem noção do que esse povo é capaz de fazer. Eles alteram profundamente a natureza da nossa psique. Eles podem mudar a organização de muita coisa. Então, assim, quando essas coisas elas começam a migrar muito para esse inconsciente, elas vão formar um novo sistema da personalidade no nosso psiquismo,